falar especificamente do CLP, né, um pouquinho de história dele, características, tipos de sinais, especificações, estruturas, a parte de comunicação, blocos de entrada e saída e funcionalidades. Então vocês já sabem que o CLP ele surgiu na década de 70, né? Já teve também uma parte histórica aí da automação e lá nós falamos do nosso CLP também, para atender necessidades da indústria automobilística norte-americana. Então, a indústria automobilística, a General Motors, ela que iniciou esses tipos de projetos. Na verdade, ela solicitou, né, esse tipo de projeto, porque a princípio nós temos painéis, né, os painéis hardwired, ou painéis sinóticos, também conhecidos, né? Então, painéis de controle, onde tem lá muito relé, muito contator, muita botoeira, né? Muitos tipos de chaves, proteções. Então, esse painel aqui, ele faz toda a parte de controle lá em algum determinado processo, só que para mudar esse processo, né? Então, a indústria tinha que, basicamente, trocar o painel ou exigia um funcionário bem especializado, né, para fazer todas as mudanças físicas, elétricas aí dos sinais desse painel. Isso aí trazia muita dificuldade aí na mudança, né, de processos na indústria, né? Então, principalmente na indústria automobilística. Então, os painéis eram grandes, compostos por dezenas ou centenas de relés, que, na verdade, esses relés implementam lógica, né, do sistema, a lógica de contatos. Alterações na linha de montagem implicavam em alto custo, né? Então, aqui outro exemplo também desses painéis grandes. Consumo de energia também bem elevado desses painéis. E aí veio o nosso CLP, né? Então, o nosso controlador lógico programável, CLP, também conhecido como PLC, né, do inglês, né? Então tem muita gente que em vez de falar CLP fala PLC, né? O pessoal mais antigo é tudo PLC. Então, desenvolvido com o objetivo de se poder alterar uma linha de montagem sem que fosse necessário realizar grandes alterações mecânicas e algo rápido, porque você ia lá trocar a programação dele, né? Então é um hardware programável, o nosso CLP. Então, ele é um computador projetado para trabalhar também em ambientes industriais. Então, não adianta eu também ter um dispositivo que processa informações, que executa uma lógica digital, mas que ele seja vulnerável ao ambiente industrial, ou seja, um ambiente que tem muito ruído, tem vibração, tem gases, temperaturas elevadas, né? Então, umidades. Então, nós temos que também pensar no ambiente industrial, que ele é diferente do nosso ambiente, né, do dia a dia, né, quem trabalha no escritório, quem está lá na escola estudando, né, o ambiente industrial é bem diferente. Atuadores e sensores são conectados a robustos cartões de interfaces, módulos de entrada e saída. Então, o nosso CLT ele tem uma lógica programável, e ele tem cartões. Então, esses cartões, eles têm funções de receber sinais e fornecer sinais. São os módulos de entradas e saídas. Então, aí deu problema em uma determinada saída ou uma determinada entrada. Para ser uma manutenção rápida, um conserto rápido, né, tem que trocar apenas o cartão. Troca o cartão, volta a funcionar o processo. No passado, apenas manipulava aplicações de controle digital e, consequentemente, instruções lógicas, né? Então, hoje, ele processa sinais analógicos através dos conversores ADs, que estão lá também, fazem parte do nosso CLP, e digitais, que são capazes de realizar tanto lógicas como cálculos, né, aritméticos. Então, eu posso usar muita lógica
e cálculo aritmético, as operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, comparação. Então, temos vários blocos lá para trabalhar com cálculos aritméticos. Então, nós temos uma norma, né? Então, a norma IEC 61131, né? Então, ela define o nosso CLP como um sistema eletrônico digital, desenvolvido para uso em ambiente industrial, que usa uma memória programável para armazenamento interno de instruções do usuário, seria uma memória flash, que realiza funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem, aritmética, para controlar, através de entradas e saídas, vários tipos de máquinas e processos, né? Então, o nosso CLP hoje é um mini computador. Então, é um mini computador que você programa ele, né? Você programa ele como? Com a nossa linguagem de contatos. Então, aqui nós temos desenhos aí de CLPs, né? Então, geralmente eles têm blocos em cima e embaixo, né? Então, eles em cima, geralmente a gente liga sinais de entrada no nosso CLP, né? Temos aqui os sinais de entrada. E embaixo, os sinais de saída. Então, eu vou ligar aqui meus atuadores aqui embaixo, né? E os meus sensores aqui em cima. Isso aqui pode mudar, então tem CLPs que eu tenho na vertical aqui, os blocos de conexões, no caso a Siemens, o nosso S7300, que fica lá no nosso laboratório da FATEC, eu tenho bornes aqui na lateral, né, e nessa posição vertical. Esse aqui ele tem uma interfacezinha de LCD, onde é possível você fazer a programação, né? Então, sem o uso de computador. Claro que é uma programação que você usa aqui setas, né, de controle, né? Ela demora um pouquinho mais. É um tipo de programação que dá um pouquinho mais trabalho do que você tá com uma tela de computador, né, montando sua lógica, né? Aqui você tem um espaço, inclusive, reduzido aqui para colocar informações. E dentro do CLP, nós temos uma placa dessa aqui, né? Então, dentro do CLP, nós temos aqui a parte de cima, ó, os bornes de sinais de entrada. Então, aqui eu vou ligar os meus sinais de entrada, os meus sensores, nesses bornes aqui. Esse aqui tem 4, 4, 4, 4, né? 16 entradinhas aqui. Todas elas são isoladas opticamente. Então, tem um 6 aqui, ó, logo embaixo. Esse bloquinho aqui desse 6 é um optoacoplador. Isso significa que eu posso trabalhar aqui com sinais de 5 volts, de 12 volts, de 24 volts, 48, né, 96, 110, 220, né? Porque o nosso processador está aqui. Esse 6 aqui, que é um microcontrolador, na verdade, né? Ele é um microcontrolador. Aqui, interna, eu tenho apenas a lógica TTL, sim, né? Então, quem está separando os sinais externos do interno é esses bloquinhos de 6 aqui, que são optoacopladores. Temos uma bateria, porque a gente precisa manter dados aqui de hora, dia da semana, mês, né? Então, eu preciso ter esses dados de hora para a nossa lógica, né? Uma porta de comunicação RS-232. Então, aqui é uma portinha de comunicação RS-232. Temos aqui bornes
de fonte, né, para alimentar o nosso circuito interno. Por quê? Eu tenho uma fonte específica para o CLP. Tá? Então, as fontes dos sensores são outras. Né? Então, as fontes que eu ligo aqui em cima, né, os sensores que eu ligo aqui em cima, eles têm outras fontes no meu circuito. E temos uma parte aqui embaixo, que nesse caso é relé. Ó. Então, temos um conjuntinho de relés aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relés. Cada bloquinho desse, ó, tem um conjuntinho de status, que é o comum NA-NF. Né? Então, aqui embaixo eu tenho saída. Né? Então, os meus sinais de saída, eu ligo aqui embaixo. Então, tudo o sinal da saída nesses bornezinhos aqui de relé. Eu faço a alimentação que eu quero desses sinais, porque o relé não tem problema para controlar cargas contínuas, cargas alternadas, depende do sinal que eu vou alimentar aqui. Se eu quero trabalhar com contínuo ou alternado, o relé, como ele é um contato mecânico, ele faz esse chaveamento. Agora, hoje nós temos, em vez de relés, também semicondutor. Aí o semicondutor tem que ver qual é o semicondutor que eu tenho aqui na saída para saber se ele vai me controlar cargas contínuas ou cargas alternadas, né? E sempre nós temos que colocar cargas aqui que demandam correntes e tensões especificadas pelo relé. Então, todo relé vai ter lá o seu contato, e aquele contato é projetado para trabalhar com uma determinada tensão e uma determinada... Ele isola também toda a parte lógica aqui, né? Então, de controle. Então, eu continuo tendo um isolamento aqui de todo o meu sinal interno de processamento. Então, tudo que está aqui no meio trabalha com uma lógica TTL de 5 volts e tudo que está aqui fora, ó, né, tanto entrada como saída, eles trabalham com outros tipos de sinais. Tá? Pode ser contínuo, alternado e níveis diferentes também. Então, essa é uma característica de circuitos, né, dos nossos CLPs. Por isso que ele está preparado para o ambiente industrial. Então, o CLP, ó, não executa somente as funções lógicas. Então, hoje em dia, nós temos circuitos de tempo, que todo projeto hoje precisa controle de tempo, né? Eu tenho que manter um solenoide ligado por 5 segundos. Então, você tem que ter uma contagem de tempo aqui. Podemos também, a maioria dos projetos tem contagem de eventos, né? Então, módulos de contagem, os contadores, eles contam eventos. Você quer saber quantas peças estão passando na esteira. Tem circuitos de sequenciamento, né? Controle, etc. Variam de CLP para CLP. Tipo, quantidade, né, de temporizadores, quantidade de contadores, sequenciadores. Então, tudo isso varia de CLP para CLP. O CLP foi inventado para substituir os quadros elétricos a relé, que eram usados principalmente na indústria automobilística. Relé ou relé, né? No Rio de Janeiro se fala muito relé. São Paulo é mais relé. Esses quadros tinham que ser modificados ou trocados toda vez que fosse feita uma alteração no produto ou processo de fabricação. Então, no início, os quadros eles tinham que ser substituídos para mudança nos projetos. Os CLP substituíram esses quadros e trouxeram uma série de vantagens que não existiam. Algumas dessas vantagens são a facilidade de programação, o espaço que eles ocupam, o preço, o baixo consumo de energia. Devido a essas e diversas outras vantagens, o CLP tem sido amplamente utilizado nas máquinas e equipamentos industriais,
E vocês também estão aprendendo na disciplina de instalações elétricas inteligentes, que o CLP também hoje é utilizado na área residencial, né, na área comercial, né, para você fazer a automação, né, automação residencial, comercial e assim por diante, predial, diversos tipos de automação. Hoje você compra e faz um projeto, né? Então, algumas características aqui do nosso CLP: hardware e ou dispositivo de controle de fácil e rápida programação ou reprogramação, com a mínima interrupção da produção. Então, envolve agora uma programação. Ah, mas será que quem trabalha com CLP tem que fazer um curso de programação? Não. É uma programação de fácil aprendizado. É uma programação que usa já uma característica de circuitos de comando, né? E circuitos de comando, quem é da área industrial, quem é da área de elétrica, já conhece, né, esses circuitinhos de comando. Então, é uma programação de fácil manutenção e substituição. São aqueles de entrada e saída, onde é possível fazer a troca específica de cartões. Então, é um jeito de ter uma manutenção rápida, né? Não parar, não ter grandes tempos de parada e do o conserto desse cartão de uma maneira mais tranquila. Hardware ocupando espaço reduzido e baixo consumo de energia, possibilidade de monitoração do estado e operação do processo ou sistema através de comunicação de computadores. Então, isso aqui é importante hoje em dia, né? Principalmente na indústria 4.0, né? É a comunicação. Então, o nosso CLP hoje, ele vai comunicar tipo com o celular de vocês. Você tem um CLP na sua casa, pelo celular você controla lá processos, né, do seu CLP. Compatibilidade com diferentes tipos de ensino dele, aquela plaquinha, aquele isolamento, né? Então a parte interna lá é toda a lógica dele, tem uma fonte separada para ele, e os sinais de entrada e saída você trabalha com o tipo de sinal que você quiser. Temos os isolamentos. Continuando capacidade de ator no lugar do relé para esse tipo de controle. Se você precisa controlar uma carga com características de tensão e corrente maiores, né, do que a especificação do seu relé, aí você faz o circuitinho de potência. Aí você monta um circuito de potência, e esse circuito de potência vai ser acionado com o relé lá do nosso CLP. Hardware de controle que permite a expansão de diversos tipos de módulos de acordo com a necessidade. Então, conforme o processo vai aumentando, vai exigindo mais sinais de entrada e saída, você pode ir espetando mais módulos. Então, é a característica modular do nosso CLP. Custo de compra e instalação competitiva em relação aos sistemas de controles convencionais. Então, o custo de um CLP hoje ele está bem acessível, né, para projetos. Possibilidade de expansão da capacidade de memória. Então, tem também CLP que você pode expandir memória que nem um computador. Conexão com outros CLPs.
através de rede. Então, hoje em dia, a maioria do CLP que vocês compram já vem com uma interfacezinha de comunicação, né? Então, tem várias interfaces de comunicação hoje, eles se adaptam a todas as tecnologias de rede que nós temos. Então, geralmente, ele vem com uma interfacezinha lá de comunicação. Aí tem que ver qual é essa interface que vai vir num determinado CLP na escolha, né, da compra de um CLP. Então, algumas vantagens agora, né? Então, ele ocupa menor espaço, menor consumo de energia, é reutilizável, é programável, a confiabilidade aumenta muito do projeto e a flexibilidade, a parte de comunicação com CLPs ou CLP e computador, ou você tem uma linha lá com vários CLPs e um computador controlando tudo, um sisteminha supervisório, né, faz isso. Áreas de aplicações, então devido às vantagens já citadas, né, então ele está presente em atividades industriais, na maioria, né, maioria das atividades industriais. Então, linhas de manufatura automatizadas, automóveis, eletrodomésticos, controle de processos contínuos, refinarias de petróleo, indústrias químicas, etc. Controle de estoques. Como as pessoas desejam um conforto maior nas suas casas, então, hoje em dia, o CLP também passou a ser utilizado em automação de edifícios, residências, reutilizando automaticamente algumas tarefas que eram feitas pelas pessoas, tipo acender lâmpadas em um determinado horário, sistema de alarme, controle de luminosidade, né? Então, hoje em dia, a parte residencial é também estudo de projetos, né, com o nosso CLP. Então, é possível vocês fazerem projetos de CLP visando eficiências energéticas, né, dentro de uma residência, dentro de um comércio, dentro da indústria também. Então, falando agora um pouquinho de sinais, né? Então, um sinal é a representação de informações em forma de um valor ou de uma curva de valores de uma grandeza física. No nosso caso, essa grandeza física é o domínio eletrônico. O domínio eletrônico é composto pela corrente elétrica, tensão elétrica, né? Então, são essas grandezas que a gente trabalha, né? Corrente, tensão, resistência e potência, né, elétricas. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos representando uma tensão, U, né? Tensão U em função do tempo, né? Então, eu tenho um sinal aqui alternado. Na verdade, aqui, esse sinal aqui, ele tem uma característica dessa soma dessas duas componentes. Então, eu tenho um componente AC e eu tenho um componente DC. Esse componente DC, ele se somou ao componente AC e tivemos como resultado esse sinal aqui, Então, eu desloquei o meu componente AC para um nível todo positivo. Então, aqui está indo de 0,5 volts a 1,5 volt, né? Então, essa componente aqui, AC, ela passou a ter características só de polaridade positiva. Então, ela não é mais considerada alternada aqui, nesse lado aqui, com a soma do componente DC, porque eu não estou tendo alternância de polaridade, o meu sinal não está vindo aqui para baixo. Porque aqui embaixo eu teria a inversão da polaridade, isso aqui não está tendo. Né? Então, se eu não somar o componente DC, aí sim, aqui eu tenho. Aqui eu tenho a alternância de polaridade. Então, ora é positiva, né? Aqui, aqui é positivo, aqui é negativo. Né? Positivo e negativo.
Quando eu somei aí a um componente DC, ele passou a ter características apenas contínua, mas pulsante, né? Então eu tenho essa oscilação contínua, ela não está invertendo a polaridade dela. Então aqui nós não temos característica de corrente alternada, porque ela não está alternando o lado negativo. Aí nós temos os sinais analógicos, né? Então eles são muito utilizados no nosso CLP, porque a maioria dos nossos sensores são analógicos, né? O sensor que não é analógico é porque ele tem um conversor AD. Então é um sensor até mais caro, né? Porque os sensores, eles têm os conversores internos deles, que são os transdutores, né? E esses transdutores, eles convertem os domínios. Então eu tenho lá um domínio da temperatura e o transdutor, ele converte esse domínio de temperatura no domínio eletrônico. Então eu tenho mudanças de domínios aí. Então, que nem um termistor. O termistor, ele mede temperatura. Então ele tem um transdutor que pega lá o domínio da temperatura e muda para o domínio eletrônico. De que maneira ele faz isso? A temperatura altera a resistência dele. Se eu estou tendo variação de resistência, eu estou tendo variação de corrente elétrica nesse circuito que está ligado esse termistor. Então, por isso que um sinal analógico apresenta uma variação contínua ao longo do tempo, podendo ter características de amplitude e frequências bem variáveis, bastante variáveis. Então, eu tenho aqui, níveis de... Aqui, nesse caso, ele está medindo uma determinada amplitude, qualquer. Mas vamos supor que aqui é a tensão. Então, a tensão, ela, ora está baixa, depois ela está alta, baixa, dá uns picos aqui. Então, eu tenho diversos valores aqui em função do tempo. Então, se eu quiser medir nesse tempo aqui, vou ter uma determinada tensão. Em um outro tempo aqui, eu vou ter uma outra tensão. Em um outro tempo aqui, uma outra tensão. Então, eu tenho vários valores aqui, conforme o tempo está passando. Já o sinal digital, do tipo binário, BID2, ele tem já uma sequência de níveis já determinados. No caso que eu tenho uma amplitude, então eu tenho níveis definidos. Então, o nível, ele pode ser 110 volts. O nível 0, ele pode ser 0. Aí o nível 1 sempre vai ser 110 e o nível 0 sempre vai ser 0. Então não tem aquela variação. Com isso, entra a minha comunicação digital, né? A comunicação digital, ela trabalha com essa sequência, né, de níveis altos e baixos, né? E aí eu consigo transmitir códigos, né? Aí eu monto um grupo, na verdade, né? Então aqui eu posso ter um grupo de 4 bits que representa um determinado código. E eu vou montando grupos de bits para montar esses códigos aí. E geralmente os intervalos são regulares, né? Esses intervalos são regulares, mas em comunicação. Porque um sinal de um sensor digital, não necessariamente ele é regular. O que é regular nele é o tipo do sinal, né? Que é 0 ou é 1. Agora o intervalo não. Então, quando a gente fala de sinal binário, então eu tenho o nível lógico baixo, que é o 0, e o nível lógico alto, que é 1. Então, esse nível lógico 0, eu posso falar que é falso, que é desligado, que é baixo ou low,
que é o não, que é chave aberta, que é porta aberta, que é luz apagada, e assim por diante. E o nível lógico 1 é aquele nível que é verdadeiro, que é o ligado, que é o alto ou high, que é o sim, que é a chave fechada, que é a porta fechada, que é a luz acesa, inclusive para comunicação óptica hoje, né? É luz acesa e luz apagada, né? Comunicação óptica. E quando a gente trabalha com os nossos níveis digitais, alto e baixo, existe aqui um problema na transição. Então eu tenho aqui, ó, vamos supor que aqui eu tenho um eixo de tensão, né? Então aqui é o nosso eixo de tensão. E aqui o tempo, que é o eixo do tempo. Então, o meu sinal, para a nossa lógica digital entender que esse sinal é nível alto, significa que eu tenho que determinar um intervalo aqui para ele entender o que é alto. Né? Então, eu tenho aqui um intervalo. E eu tenho um intervalo aqui de níveis de tensões, falando aí do nosso domínio eletrônico, que identifica o que é nível baixo. Né? Então, eu tenho níveis de tensões que identificam o que é o 0 e níveis de tensões que identificam o que é o 1. E existe essa área de transição. Essa área de transição que a nossa lógica não sabe o que é. Então, aqui é indeterminado. É nessa transição que começa a ocorrer os problemas lógicos. Então, você tem um sensor que ele é desligado, ele manda lá para o CLP 0 volts, e ligado ele manda 12 volts para o CLP. Agora, começou a dar mau contato no conector desse sensor. Então, desligado é 0, agora ligado ele começou a ter 6 volts. Olha aqui, ó. Ele cai aqui nesse meio aqui, ó. Nessa transição. Então, 6 volts, o que é para a lógica? Ele não sabe. Isso aqui é determinado pelas famílias lógicas, né, de circuitos integrados. Então, toda família lógica de circuito integrado, ela tem essas especificações. O que é nível alto? Então, a lógica TTL, ela tem como nível alto 4,2 até 5, né? Então, de 4,2 até 5 volts, ela identifica nível alto. E nível baixo, se eu não me engano, é de 0,7 aqui, ó, 0,7 a 0. Aí ela sabe o que é nível baixo. E de 0,7 até 4, cai nessa indeterminação palógica. Isso que não pode acontecer. Então, isso aqui é característica de um sinal digital. Porque eu posso ter casos por problemas físicos, lá de ligações que a gente pode ter, que a gente vai estar nessa área de transição, e essa área de transição, a nossa lógica digital não sabe o que faz. Então, começa a aparecer erros lógicos, né? Então, nós temos os chamados erros lógicos. Professor. Oi, pode falar. Mas eu sou obrigado a ter esse intervalo de indeterminação? Porque eu não posso dizer para ele que, ó, maior que 0,7 e considerar nível alto. Não, isso aí é característica da família construtiva do nosso dispositivo que vai fazer esse chaveamento. No caso aqui de um sinal digital, você vai ter uma série de transistores aqui. E o transistor, para a lógica digital, ele tem que trabalhar como chave. Ou seja, ele tem que trabalhar na área de saturação e de corte. Se ele trabalhar na área ativa dele, aí sim a gente vai cair nessa área aqui, ó. E se ele cair nessa área de transição, o que vai acontecer?
A lógica E não vai funcionar, a lógica OR não vai funcionar, a lógica NOT não vai funcionar. Então, não dá para você programar ele, porque é uma família de circuitos que está gerando a sua lógica. Então, você tem uma série de circuitos, que são os transistores, no caso, que estão gerando as nossas lógicas. Então, não tem como você programar o transistor, porque o transistor ele tem uma característica física nele. E essa característica física ela não é programável. Tá? Agora, se você estiver trabalhando com um sinal aqui analógico, aí sim, aí daria talvez para fazer isso que você quer. Aí você programa lá, olha, se o sinal... Mas aí você está trabalhando com característica de sinais analógicos. Então, olha, se a tensão estiver acima de 0,7, você liga o determinado solenoide. Se estiver abaixo, você desliga. Só que aí eu estou trabalhando com um conversor AD que ele não está lendo só 0 e 1. Ele está lendo 0, 0,1, 0,2, 0,3. Está lendo 0,8, 0,9 e assim por diante. Entendeu? Sim, sim. Obrigado, professor. É uma característica inerente E dele mesmo, né? é característica construtiva dos transistores, na verdade. Então, porque a nossa lógica digital, que é a lógica E ou e não, ela é desenvolvida com os transistores, Então, com o transistor que a gente monta essas lógicas aí. E mais algumas especificações aqui de CLP, Então, quando a gente vai comprar um CLP, eu preciso saber a quantidade de entradas e saídas e os tipos dessas entradas e saídas para o meu projeto, claro. Então, quantas entradas e saídas eu tenho? Quantas são analógicas e quantas são digitais? E aí isso aí vai depender do projeto. Requisitos elétricos desses meus sinais de entrada e saída. Tipos de circuito de saída, que eu falei para vocês, que nós temos circuitos a relé. Então, o circuito a relé ele vai fazer a comutação de sinal alternado e contínuo, sem problema. Agora, se for dispositivo semicondutor, eu preciso saber, o que é que eu vou controlar nesse meu sinal de saída. Aí eu tenho que saber qual é o dispositivo. É um SCR, é um TRIAC, é um IGBT, Então eu preciso saber qual é o chaveamento que ele tem para sinal de saída. Memória, requisitos de memória em função do seu programa, O meu programa é muito extenso, ele tem muita lógica, tal, então você precisa também saber requisitos de memória, se realmente naquele CLP você vai conseguir instalar, carregar o seu código nele, ou se futuramente a ideia também é ter uma expansão dessa memória, então isso aí tem que ser avaliado. A velocidade de operação dele seria os ciclos de máquina que ele executa. Então, que cristal? Isso aí vai depender do cristal de oscilação lá do nosso seisinho de lógica, que é o microcontrolador. Então, aquele cristal, quanto maior a frequência dele, mais rápido ele vai ser nessas velocidades de operação. Que tipos de comunicação que ele tem? E quais interfaces eu posso trabalhar com ele? O fabricante ele fornece ou não fornece uma interface fácil de operação para esse nosso CLP? Falando de uma estrutura de um CLP, ele é bem simples falando de estrutura. Ele tem aqui, aquele bloquinho de sinais de entrada. Ele tem uma unidade que processa as nossas informações. E ele tem um bloco de saída. E depois ele volta para as entradas. Então, o CLP ele vai trabalhar nesse ciclo aí. Processa a entrada, lê sinais de entrada, processa as informações e gera saídas e depois volta para cá. É um loop, que ele fica fazendo. Já já vai ter também um fluxograma que vai voltar a falar desse loop aí. É esse aqui, o nosso ciclo de varredura. Então, o ciclo de varredura,
é o scan cycle. Então, o scan cycle é o nosso ciclo de varredura. Então, quando você liga o CLP, ele inicializa, né? Tem toda uma etapa de inicialização. Aí ele lê entradas e atualiza as imagens de entrada, executa o seu projeto, o seu código, e atualiza as saídas, né? Em função do processamento, claro, que foi feito aqui. E depois ele volta e lê novamente as entradas, executa o programa, gera saídas, depois volta de novo, né? Isso aqui, pessoal, em programação é chamado de loop infinito. É o nosso laço infinito, loop infinito, void loop. Quem gosta de Arduino é o void loop. Inclusive tem muito projeto de CLP usando Arduino. Então, com o Arduino vocês conseguem fazer projetos de CLP. Inclusive tem até interfaces gráficas para programação ladder. Então, em vez de você usar aquela interface do Arduino e programar ele em C, você vai programar ele usando o ladder, que é a linguagem de contatos, né? Então, existe já essa interfacezinha pronta para vocês implementarem o projeto de um CLP usando o Arduino. O que precisa saber é o seguinte: o Arduino vai ser a lógica de controle. O tratamento dos sinais de entrada e saída que vocês precisam montar e projetar bem esses circuitos. Ou seja, sinais de entrada, vocês vão ter que fazer todo o isolamento óptico da entrada com a lógica. E a saída também. A saída, né, você vai querer acionar, sei lá, uma lâmpada de 110 volts, um contador de 220 volts. Então, claro que ele não vai ter esse controle de você, numa saída do Arduino, você conseguir ligar uma lâmpada de 110 ou uma bobina de um contador de 220. Você não tem esse circuito no Arduino, aí você tem que criar esse circuito, mas você pode muito bem pedir para o Arduino te ligar um relé. E esse relé, claro, vai controlar o seu 110, o seu 220 e a carga que você quiser, estando com um projeto, né, bem detalhado dessa carga que você quer controlar. Aqui temos um diagraminha de bloco da unidade central de processamento, né? Então, todo processador, né, toda lógica de processamento, ela, de um lado eu tenho memória e do outro lado também memória. Aí, o que são essas memórias? Uma é memória de dados, que é uma memória RAM, né? Essa aqui vai ser uma memória do tipo RAM, que é aquela memória que desligou, perde os dados dela. E temos uma memória de programa, que é a memória ROM, é aquela que não perde os dados. Então, para que haja processamento de informações digitais, nós precisamos, no mínimo, isso aqui. Esses 3 bloquinhos aqui. Processador, memória de dados, memória de programa. Ou seja, uma memória RAM e uma memória ROM. Hoje em dia, essa memória ROM é o flash, é o tipo de memória do pendrive. Né? Então, você desliga o pendrive, você não perde a informação que você tem salva no seu pendrive. Então, é essa memória que tem. E é aqui que a gente salva o nosso código. Então, quando você usa uma interface de linguagem ladder, você monta a sua lógica de contatos e aquela interface, ela tem um compilador que vai traduzir aquela sua linguagem de contatos em código binário. E é esse código binário que você grava justamente nessa memória de programa. Mas o CLP ainda ele tem memórias extras, né, de imagem, de I/O. Então, é uma memória específica para armazenar dados dos pinos de entrada e saída. Esse I/O é input e output. Né? Tem memórias de dados do usuário, né, ela vai complementar dados da memória RAM. E tem que ter também uma bateria para manter, né, o nosso sistema configurado a nível de hardware e a nível de hora, a nível de data, né? Então, o nosso
É a função dessa bateria. O computador também tem, né, uma bateriazinha que ele mantém armazenado lá dados de hora, de data, e ele armazena também características do seu hardware, do hardware do computador. Quando essa bateria fica fraca lá do computador, toda vez que você liga o computador, você tem que entrar no setup da BIOS do computador e fazer os ajustes lá para ele dar sequência, né? Senão ele não sabe se tem HD, se tem quanto que ele tem de memória, ele tem que ficar fazendo toda vez esses testes aí. A bateria mantém essas informações iniciais. A parte de comunicação. Então, hoje em dia, todo CLP tem comunicação. Comunicação em rede. Então, permite a comunicação do CLP com outros CLPs e com um PC. Ou com o seu celular, né? Que eu dei o exemplo hoje, né? Hoje em dia, você monta uma interfacezinha e no seu celular, tem muito aplicativo hoje que facilita esse desenvolvimento de interface para celular. Você não precisa fazer cursos de programação para isso, né? Então você cria lá seus botões, suas janelas para visualizar dados, ou seja, você monta um sisteminha supervisório aí no seu celular, uma IHM também, né? Então ele é colocado no lugar de um dos módulos de entrada e saída, essa interface de comunicação, né? Então ela depende aí de CLP. O tipo de interface e o cabo utilizado irão definir o padrão físico e o protocolo. Então, quando a gente fala de comunicação em rede, envolve lógica física, envolve padrão físico e padrão lógico. O padrão físico é que conector tem lá, qual é a função de cada pino, qual é o tamanho desse conector, como é que ele trava, né? Que sinais eu tenho em cada pino, né? Essa é a parte física da comunicação em rede. E tem a parte lógica, que é o protocolo. A parte lógica é como é que essa comunicação ela vai trabalhar, né? Então eu vou colocar um nível alto no meu canal de comunicação e depois quando eu colocar esse nível alto e nível baixo, eu aviso o meu receptor que eu vou enviar uma informação e depois de alguns microsegundos eu começo a mandar uma sequência de bits, né? Terminado a sequência de bits, eu volto o canal para nível alto. Então isso aí que eu falei é o protocolo RS-232. O protocolo RS-232 é um protocolo bem simples de comunicação de dados que ele trabalha com um fio para transmitir e um fio para receber. Né? O mínimo desse protocolo teria que ter um fio para transmitir, um fio para receber e o GND, que é o comum nas duas interfaces, ou nos dois CLPs. E aí ele trabalha assim, os dois canais ficam em alto, o canal que transmite e o canal que recebe. Então, o CLP que for transmitir, ele está lá com o canal nível alto. Quando ele passa o canal para nível baixo, ele está avisando o receptor que ele vai iniciar uma transmissão. Então, é uma maneira, né, da gente criar uma lógica e um protocolo de comunicação. E o RS-232 trabalha parecido com isso aí que eu falei para vocês. Mas nós temos, o MPI, protocolo MPI, o PPP, que é o ponto a ponto, point to point, Modbus, Fieldbus, Profibus, então tem várias características. A comunicação em rede dos CLPs, ela é diferente da comunicação em rede que nós usamos, tipo nos computadores, lá nos laboratórios dos computadores, né? É uma comunicação bem mais projetada para trabalhar em ambientes industriais. Então, o que nós temos em ambiente industrial? Toda vez que a gente liga um relé, um contator, tem lá uma bobina, tem os contatos que geram faísca. Essa faísca aí, ela gera ruído na rede. Quando você liga a bobina, você cria
condições na sua rede de picos de corrente, né? Então, nós temos transientes na nossa rede. O motor, né, se for motor de corrente contínua, ele tem lá o estator dele, as buchas que estão gerando faíscas. Então, tudo isso atrapalha uma comunicação de rede. Então, no ambiente industrial, esse tipo de comunicação ele é mais trabalhado para ele conseguir se adaptar no ambiente desse. Então, a rede de computadores que tem lá na FATEC no laboratório, provavelmente não ia funcionar muito bem se a gente pegasse aquela rede e levasse para a indústria lá, onde tem muito motor funcionando, muita interferência eletromagnética, né? Então, uma das características dessas redes, a nível de protocolo, elas seguem regras parecidas. O que muda é a parte física do meu sinal. Então, lá numa rede de computadores, lá da FATEC, nós temos níveis lógicos de 0, 5 volts trabalhando, né, nessa comunicação. No ambiente industrial, o RS-232 ele não trabalha mais com 0 e 5. Ele trabalha com tensões maiores, tipo 25 volts e menos 25 volts. Então, para você ter uma relação sinal-ruído melhor, eu tenho que aumentar a grandeza desse meu sinal. Por quê? Uma interferência, ela vai afetar mais um padrão de 5 volts do que um de 25. Então, aquela área de transição que eu estava explicando para vocês, do que é alto e do que é baixo na comunicação digital, eu consigo aumentar aqueles níveis altos e níveis baixos para o meu receptor entender. E evito, dessa maneira, que o meu receptor receba um sinal naquela área de transição, que é um sinal de nível lógico indeterminado. Então, uma das características das redes de comunicação industrial é trabalhar com níveis de tensões maiores. E o RS-232 faz isso. Ele trabalha com mais 25 volts para representar o 0 e o menos 25 volts para representar o 1. É até inverso, né, essa lógica aí. O mais representa o 0 e o menos representa o 1. E a comunicação que é do tipo serial, ela é a mais utilizada, né? Ela é mais utilizada. No passado, tudo que era serial era lento. E tudo que era paralelo era rápido, né? De comunicação. Hoje, a eletrônica mudou totalmente esse conceito. Tudo que é serial que é rápido hoje em dia. Porque a comunicação paralela, apesar de você conseguir enviar vários bits de uma vez, né, na comunicação paralela, conforme você aumenta a distância, essa comunicação paralela, você vai ter efeitos físicos de um fio no outro fio dessa comunicação paralela, que cria um barramento. Comunicação paralela, na verdade, você cria um barramento e transmite sua informação. Então, conforme a distância vai aumentando nessa comunicação e a velocidade também, a comunicação paralela sofre muita interferência. Ela existe? Existe, mas onde? Dentro do circuito integrado. Então, dentro do nosso circuito integrado, dentro lá do nosso computador, nós temos comunicação paralela. Ela é boa em curtas distâncias. Agora, numa comunicação que você vai ter lá, sei lá, 100 metros de distância entre os CLPs, mesmo 10 metros, mesmo 1 metro de distância, tem que ser serial hoje em dia. Tá? E a comunicação serial é mais fácil também de você implementar ela fisicamente. Padrões mais utilizados, o RS-232, o loop de corrente. O loop de corrente ele nasceu com o sistema de telefonia, né? Então, o telefone, quando vocês tiram, quem tem telefone fixo, quando tira o telefone do gancho, a central telefônica identifica o sinal de linha com a corrente que começa a circular no circuito. Então, quando você tira o sinal, o fone do gancho, começa a circular corrente no circuito da sua casa até a central telefônica,
e a central telefônica ela está trabalhando com corrente, ela está medindo a corrente, né, o liga e desliga da corrente. Temos outros padrões industriais que, ó, RS422 e 485, né? Uma diferença, o RS232 é lei ponto a ponto, ou seja, você tem um CLP para um outro CLP, ou um CLP para o PC. O 485 você já consegue montar um barramento e plugar vários CLPs nesse barramento, né? Então é um avanço aqui do 232 também, né? Então você tem a comunicação que se chama mestre-escravo, não é mais a PPP, ponto a ponto. Então você tem um mestre e vários escravos, né, nessa comunicação. Então comunicação tem muita tecnologia hoje, né, de comunicação para ambientes industriais. Os próprios sensores hoje, na indústria, nós temos os sensores de rede sem fio. E todo sensor de rede sem fio ele é muito mais fácil de você implementar ele na indústria, porque você não precisa criar caminhos de fios físicos, né, para essa comunicação. Então, é um sensor que você vai instalar lá no equipamento, ele vai ter uma antena, ou às vezes nem tem essa antena, porque ele trabalha com frequências, às vezes, tipo celular. O celular não, a antena dele é lá dentro dele, é uma trilhazinha de uma placa, né, de circuito, a antena do celular. Então, não tem mais aquela antena externa, porque a frequência aumentou de comunicação. Esses sensores sem fio no ambiente industrial, eles trabalham com baterias, e essas baterias duram aí de 7 a 10 anos, né? Então são bem confiáveis, porque o circuito de transmissão ele tem uma eficiência energética muito boa, ele consome pouca energia, né? Isso falando de rede de sensoriamento sem fio, né? É o RSSI, tem essa tecnologia aí de redes de sensoriamento sem fio. Então, o RS232 tem algumas características aqui, ó, do RS232, do 485 e do loop de corrente. Então, o RS232 é empregado para velocidades de transmissão de 20K bound. Opa, bound já é um termo antigo de velocidade de transmissão de dados, né? Mas é bits por segundo. Então, bound é bits por segundo. Bits por segundo é mais fácil da gente entender. Então, o termo bound, ele veio lá dos antigos modems analógicos, né? Hoje a comunicação é digital, é bits por segundo. Então, o que é 20K? 20 mil bits em um segundo. Distância máxima 15 metros. Né? E para aumentar essa distância, eu tenho que pôr modems ou repetidores. Temos o RS422, 485, é uma versão melhorada do 232, possibilita o emprego de velocidades de 100K. Então, agora é 100K bound ou 100 mil bits por segundo, né? Para distâncias, ó, de até 1.200 metros, aumentou a distância, podendo alcançar velocidades da ordem de megabits por segundo ou megabound, para distâncias menores. Então, geralmente a comunicação, ela, conforme eu aumento a velocidade, surgem efeitos físicos no meu meio de comunicação que eu tenho que reduzir a velocidade. Né? Então, os protocolos hoje inteligentes de rede fazem isso, e vocês, se vocês têm uma rede Wi-Fi que está ligada no seu computador, e se esse seu computador está monitorando a velocidade dessa rede, né, porque você pode instalar um programinha para monitorar a velocidade da rede. Qual é a taxa de bits que o seu computador está se comunicando com o seu AP. Então, se vocês observarem que quando aumenta essa distância, o nível do sinal cai. A intensidade do sinal cai. A intensidade do sinal cai, a taxa de transmissão também cai. Ou seja, o protocolo já gerencia isso. Então, se a intensidade do sinal está baixa, a taxa de transmissão também estará baixa. Isso aí é característico, porque se eu continuar com uma transmissão alta em uma intensidade baixa de sinal,
eu vou ter muita perda de dados. Então, isso aí os protocolos também gerenciam, né? Então, por isso que conforme eu aumento a velocidade, que nem aqui, ó, podendo chegar a megabounds para distâncias menores. E o loop de corrente de 20 mA, então ele é idêntico ao RS-232, e como é baseado em níveis de correntes ao invés de tensões, permite o emprego de distâncias maiores. O importante é manter o nível de corrente, né? Ao aumento da distância, eu tenho que manter o meu nível de corrente. Claro que eu estou aumentando a distância, eu estou aumentando pela segunda lei de Ohm, nós estamos aumentando a resistência, né, desse meu caminho, né? Porque a resistividade do material é aquela resistência em função do metro, né? E quem trata, né, dessa teoria é a segunda lei de Ohm. Muitos CLPs oferecem ambos padrões, né, 232C e loop de corrente. Os blocos de entrada e saída, ó, eles são responsáveis por receber dados, que é a aquisição de dados, de variáveis de processo e acionamento de dispositivos físicos, como relés, sinalizadores. Então, esses blocos que recebem dados, eles vão receber dados geralmente de sensores, né? Então, geralmente de sensores vocês terão esses dados. O acesso a essa interface pode ocorrer por bornes, blocos de bornes ou cabos e conectores, né? Então tem aqueles conectores Sindal lá, que é o parafusinho que aperta ele, tem os encaixe rápido, né? Então tem vários tipos de encaixe aí que a gente pode encontrar nos CLPs. Então, quando esse sinal de entrada ele é digital, então aqui seriam entradas, 00, 01, 07. Como agora a gente trabalha com programação, é importante no código informar o endereço da minha entrada que eu estou monitorando. Então, esse E0.0 seria um endereço de uma entrada. O E0.1 é um endereço de uma entrada, né? Então, aqui, na nossa programação, a gente vai trabalhar com esses endereços. Isso aqui é importante, né, para a nossa lógica. E se o sinal é digital, ele vai processar diretamente essa informação, né, digital, aqui nesse exemplo, 8 bits. Agora, se o sinal é analógico na minha entrada, então eu tenho uma entrada só, né, que é um sinal analógico, é aquele sinal que está variando, né, o meu domínio eletrônico com o passar do tempo. Tenho vários níveis, eu não tenho mais agora só o 0 e 1, eu tenho o 0, 0,1, 0,2, 0,3, infinitos valores aí para sinais analógicos. Se o meu sinal é analógico, o processamento digital não entende sinal analógico. Então eu tenho que ligar esse circuito aqui, que se chama conversor AD. Então, toda a entrada analógica do CLP já está associada ao nosso conversor AD. O que o conversor AD faz? Ele pega esse nível analógico e transforma em códigos binários. Nesse exemplo, 8 bits. E 8 bits seria a resolução desse nosso conversor AD. Então, o conversor AD pega sinal analógico e transforma em digital. Na entrada, né, no nosso sinalzinho de entrada, o módulo pode aceitar, ó, várias tensões usuais: 24 contínuo, 110, 220 alternado. Porque na indústria você não vai ter um sensorzinho de 5 volts monitorando um processo e distante do seu CLP. Porque os 5 volts vai cair naquela questão que eu falei para vocês. Uma interferência. O que é uma interferência? Uma interferência, ela vai somar ou subtrair o seu sinal padrão. Então, se você tem 5 volts, uma interferência ela pode subtrair esse nível alto.
E esse nível de 5 ele vai virar 3. Se ele virar 3, vamos supor que essa interferência ela subtraiu 2 volts do seu sinal, você caiu já naquela lógica de indecisão, né, no erro lógico. Agora, se você tem 24 volts e você tem uma interferência que vai subtrair 2 volts também, de 24, você vai para 22 volts. E 22 volts, ainda você vai estar no seu limite de nível alto. Isso significa que a interferência, né, a relação sinal-ruído para tensões maiores é baixa, né? Então, eu tenho, né, uma relação, conforme eu aumento a minha tensão, eu consigo manter o meu padrão de níveis lógicos e cada vez eu diminuo aquela região de erro lógico. Então, por isso que é comum, né, o CLP, vocês ligarem sensores de 24 volts ou até maiores, essas tensões. As entradas analógicas são referentes aos dispositivos que trabalham com grandezas analógicas, né? Exemplo, ó, sensor de temperatura, umidade relativa, pressão, entre outros, né? Então, geralmente, esses sensores, eles possuem transdutores que vão ter como resposta ao seu domínio eletrônico um nível de tensão. Né? Então, geralmente, aqui a temperatura, ela altera a resistência. A umidade altera a resistência. A pressão altera a resistência elétrica e assim por diante. Geralmente, o transdutor ele vai ter essa característica. Para que a CPU trabalhe com esses valores analógicos, é necessário que essas entradas sejam convertidas usando conversores ADs. Né? Então, analógico para digital, é o que nós vimos no slide anterior. Então, para a CPU entender esse tipo de sinal analógico, eu tenho que ter o conversor AD. Isso aí já faz parte da nossa entrada analógica dos CLPs. Os blocos de entrada e saída, ó, né? Então, especificamente o módulo de saída, ele comuta as tensões de controle fornecidas necessárias para acionar vários dispositivos, tipo solenoide. Eu quero acionar um solenoide e esse solenoide ele vai ser ligado, claro, num bloco de saída do CLP. Eu preciso do isolamento. Geralmente esse isolamento é feito com optoacoplador. Antigamente nós tínhamos transformador. O transformador ele faz, né, esse isolamento, porque eu tenho duas bobinas e elas não têm ligação física, essas duas bobinas no transformador. Elas têm uma ligação através de um campo eletromagnético, mas elas não têm ligação direta física. Então eu posso fazer isolamento de níveis de tensões através de transformadores. Mas aí o CLP fica caro por causa do cobre e fica muito pesado. Então a ideia é trabalhar com optoacopladores, né, que já já a gente vai ver o 4N25. Ele custa centavos, né, valor de centavos, e ele é pequenininho e bem leve. As entradas e saídas são organizadas por tipos e funções e agrupadas, né, em grupos de 2, 4, 8, 16 e até 32 pontos ou circuitos, por interface ou cartão de entrada e saída. Os cartões são normalmente do tipo de encaixe e configuráveis, de forma a possibilitar uma combinação adequada de entrada e saída, digitais e analógicos. Porque cada cartão que vocês espetam no CLP, vocês têm que gerar novos endereços, né? Então, lá no seu código vai aparecer lá novos endereços. Por isso que nós temos 0.0, 0.1, 0.2. Esse primeiro 0 seria o cartão 0. Se você espeta mais um cartão, lá vai ser 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Esse primeiro 1 é que você está usando um outro cartão. O cartão, no caso, 1. Começa do 0, depois pula para o 1. Um optoacoplador bem utilizado é esse aqui, ó, o 4N25. Ele tem 6 perninhas. Das 6 perninhas, a 3 a gente não usa, ó, sem conexão.
Então, ele tem um LED interno, né, que é um LED infravermelho, e temos um fototransistor. Né? Então, se você liga o LED, ele manda a luz para o fototransistor, aí você satura ou corta o seu fototransistor, vai depender da ligação que é feita. Ou seja, ó, aqui tem um circuitinho mais fácil da gente entender. Eu tenho aqui um sinal digital de 5 volts. Então, se eu colocar 5 volts nesse pino, olha só, ele liga o nosso LED. E o LED ele vai jogar luz para o fototransistor. Aí o fototransistor vai saturar. Aí ele vai deixar passar corrente e vai ligar essa bobina aqui, ó, ou lâmpada, de 24. Né? Então, você está controlando uma lâmpada de 24 com 5 volts digital. E o isolamento é aqui, né, com a luz. É a luz que faz o isolamento. E olha só, essa isolação aqui interna, olha só o nível de teste que foi feito de isolamento aí do 4N25. 5.000 volts eficazes. Então, você tem aqui uma região que isola até 5.000 volts eficazes. Né? Então, você isola domínio. Então, você tem de um lado um domínio e do outro um outro domínio de tensão. Aqui você pode ter 5 volts, aqui você pode ter 110. Né? Então, você tem um domínio. Então, o 4N25 também custa aí centavos aí, comprando em quantidade aí. Ele é bem baratinho. São aqueles seisinhos que na hora que eu expliquei aquela placa lá do CLP, né, eu comentei desses seisinhos lá que estão ligados na entrada do CLP. A alimentação de energia do CLP utiliza geralmente fontes chaveadas e 24 volts. Ah, mas ele não trabalha com lógica TTL? Sim, trabalha, mas eu tenho os reguladores lá dentro para sim. Né? Então eu tenho um monte de regulador lá, os 1205, né? Os 6 sinos A1205, eles regulam para 5 volts. Esse valor já é utilizado com a finalidade de alimentar também os modos de entrada e saída de dados e a CPU ao mesmo tempo. Então, geralmente, a fonte do nosso CLP alimenta, claro, a CPU e os sinaizinhos de entrada do nível baixo de tensão, o nível lógico lá do TTL. Outra característica importante é que normalmente as máquinas industriais funcionam com essa tensão, né, por ser bem menos suscetível a ruídos. Então é aquilo lá, eu aumento a minha tensão, a relação sinal-ruído vai melhorando. Eu posso ter mais ruído que não vai afetar na minha comunicação aí desses sensores. Outro ponto destacável é que essa tensão já é compatível com o RS-232, então, para a comunicação de dados. E falando agora um pouquinho dos blocos de um CLP. Então, um CLP ele é dividido nesses bloquinhos aqui. São relés de entrada, contadores, relés de saída, relés de utilidade interna, timers, armazenagem de dados. Aqui é a parte da CPU, que tem lá a memória, né, e aquela memória de I/O que vai ler aqui os nossos sinais de entrada e saída. Falando desse carinha agora, relés de entrada. Né? Então, conectados com o mundo externo. Existem fisicamente e recebem sinais de interruptores, sensores, etc. Então, o relézinho de entrada é o bornezinho de entrada do CLP, ele está conectado nesse relé de entrada que é o nosso acoplador óptico hoje em dia, aquele 4N25. Então, existe fisicamente, você tem que ir lá e fazer a ligação do fio. Né? Então, normalmente não são relés, e sim transistores munidos de isolamento óptico. É
o 4N25, é aquele 6zinho que nós acabamos de ver. Relés de entradas. Contadores. Contadores não. Relés de utilidade interna. Eu pulei aqui, tá? Eu estava achando que ia para cá, mas não. Veio para cá, ó. Relés de utilidade interna. Agora que muda um pouquinho a lógica de vocês. Por quê? Esse tipo de relé, até as aulas lá de comandos, que vocês usaram aqueles painéis lá no laboratório da FATEC, vocês usavam esses relés, aqueles contatos auxiliares dos contadores. Então, o contador ele tem os contatos de potência e os auxiliares. Então, esses relés de utilidade interna, lá no laboratório, eles eram físicos, que são os contatos auxiliares para você gerar comando, tipo, fazer um selo. Você vai fazer um selo no contador. Você não vai usar um contato de potência para fazer um selo no contador. Você vai usar um contato auxiliar. Aí você faz o selo, o circuito de selo. E agora, na programação isso aí existe? Não. Então, na nossa programação agora, o relé de utilidade interna, ele é lógico. Por isso que está aqui, ó. Não recebem sinais do mundo externo e não existem fisicamente. Então, agora, para fazer um selo de um contato, vocês não precisam fazer uma ligação física, ela é lógica. Na programação, esse contato é lógico, ele não existe. Então, olha só, são relés simulados que permitem eliminar os relés de entrada externos físicos, que seriam os contatos de comando, né, os auxiliares dos contadores. Então, não tem mais isso. Também há alguns relés especiais que servem para executar só uma tarefa, como relés de pulso, temporizadores, entre outros. Outros são acionados somente uma vez durante o tempo no qual o CLP permanece ligado e tipicamente são usados para inicializar dados que foram armazenados. Aí você pode pegar um temporizador e usar o contato do temporizador, que é o relé de tempo. A parte de estrela triângulo. Depois de um tempo ele mudava, né? De estrela. Aqui não, você vai usar um circuito digital e esse circuito digital vai gerar um contato lógico para você. Não é físico, é lógico. E aí sim, chegou lá no tempo determinado, que a gente chama de tempo de estouro, aí ele executa esse contato lógico, não é mais físico. Né? Então, são relés de utilidade interna, que chama. Agora sim, pulamos para os contadores, né? Também do inglês counters. Eles também não existem fisicamente, então não é aquela janelinha lá com aquele númerozinho que vai, né, você vai mecanicamente alterando, né, o valor de contagem. É um circuito digital o contador. Tá? Então, são contadores simulados. Então, nas aulas de digitais, provavelmente vocês tiveram os circuitos de contadores síncronos, assíncronos, que vocês davam um clock e o bitzinho lá mudava na saída dos flip-flops. Então, você tem lá uma sequência de flip-flop JK ligados, né, com uma certa lógica lá, claro, e eles vão gerar as contagens para vocês. Cada clock gera um incremento binário, né, na saída lá digital. Então, são esses contadores aqui. Eles são muito usados para contagem de eventos, né, nos processos. Né? Então, projetos que exigem contagem de eventos, claro que vocês terão os contadores. Tipo, você está passando lá na catraca do metrô, tem um contador lá que está informando a central de controle lá do metrô que você acessou a estação. Tem mais um usuário na estação. Ah, mas agora entrou mais 100 pessoas na estação. Opa, então
temos que colocar mais trem na linha, né? Então, o metrô, ele controla o fluxo de trens dele com esses dados dos contadores das catracas, né? Então, o contador é um circuito importante aí para projetos aí. Temos os temporizadores. Então, temporizador e contador, o circuito lógico é o mesmo. O que muda é que no contador, vocês ligam o sensor lá que eu falei, tipo da catraca do metrô. E de vez em quando passa alguém lá, né? E atua esse sensor. Agora, o timer, o circuito é o mesmo, só que o clock dele é gerado por um cristal. Então, eu tenho um cristal que gera uma ondinha quadrada, e essa ondinha quadrada é o nosso clock. Só que ele não para, né? Ele fica girando, porque o tempo não para. Né? Então, o tempo não para. Então, o temporizador é também muito usado para projetos, e nós temos alguns tipos que é retardo no ligamento, retardo no desligamento. E ele também a gente consegue controlar ele a nível de milissegundos, né? Geralmente nos projetos a gente não fala assim a 1 segundo, a gente fala 1000 milissegundos, 500 milissegundos. 500 milissegundos é meio segundo. A nível físico, o timer ele tem o mesmo circuito do contador. O que muda é que no timer eu tenho que colocar um relógio que não para, que está contando o tempo e não evento. Relés de saída. Então, esses existem sim, fisicamente, que é onde você vai ligar o seu sinal de saída, né? Então, esses possuem conexão com o mundo externo e existem fisicamente. Enviam sinais de on-off, as solenoides, luzes, etc. Podem ser transistores, relés ou TRIACs, dependendo do modelo do CLP, né? Então, quando a gente fala de TRIAC, tem uma série de tecnologias aí, de dispositivos semicondutores aí para gerar o meu sinal de saída aí. Então, é onde você realmente liga fisicamente o seu sinalzinho de saída. Temos a parte de armazenamento de dados, que faz parte desse diagrama, desse bloquinho que eu estou falando aqui do CLP, né? Então, normalmente, é designado simplesmente para armazenar dados. Eles são usados como armazenamento temporário para manipulação matemática ou de dados. Podem ser usados quando houver ausência de energia do CLP. Né? Então, ele pode ser, são dados que são utilizados no projeto. Eu produzi X peças no dia de hoje. Eu vou lá, desligo o CLP, no dia seguinte eu ligo e tenho essa informação armazenada. Onde é que eu parei? Eu parei em qual quantidade? Né? Então, é a parte de armazenamento de dados do CLP. Faz parte aí dos meus blocos. Essa primeira sequência, né, esse projetinho 2 aqui, esse projeto 2, isso aqui é um circuito, é uma chave digital, isso aqui. Em comunicação de dados é um MUX, isso aqui. Então, como é que funciona esse circuito? Eu tenho duas entradas, I0 e 1, e um sinal que controla essas duas entradas, e uma única saída. Então, se eu tenho uma informação aqui, chegando no I0, e eu quero que ela venha aqui para a saída, eu tenho que fechar essa chave para cá, fechar esse circuito aqui. Então, o meu sinal vai entrar aqui no I0, e ele vai ser direcionado aqui para a saída. Quem é que controla essa chave aqui? É o A. Se o A tiver 0, eu vou ter esse circuito aqui ligado na saída. O I0 ligado na saída. Se o A for 1, eu vou ter o I1 ligado na saída. Então, eu vou ter o I1 ligado na saída. É isso aqui, né? Quer ver?
Tem aqui um desenho melhor, para entender. Então, ó, quando o A igual a 0, o I0 é ligado na saída. Então, eu tenho essa situação aqui. Ó. Quando o A for 1, eu vou ter essa situação aqui. Ó. Então, fica mais fácil aí de entender. Então, eu vou ter uma tabela com... Eu tenho que montar e programar uma tabela da verdade com 3 entradas e apenas uma saída. Eu ia pedir para vocês fazerem isso aqui, mas eu vou passar todo o processo dele, porque eu achei que ia terminar até um pouquinho mais cedo a aula. Não deu, eu falei muito, né? Que eu quero passar para vocês hoje o detalhe do nosso simulador, que vocês já vão usar esse simulador hoje no nosso primeiro laboratório virtual. Então, hoje nós temos o Lab 1. Que eu acho que ele até já entrou lá numa atividade lá de uma tarefa, aí esse Lab 1, acho que eu programei. Apareceu já, apareceu. Apareceu, acho que foi 9 horas que apareceu. Isso. Então, eu vou falar dele já já. Então, olha só, analisando esse nosso projetinho 2, eu tenho aqui, ó, quando a chave estiver em 0, A, eu tenho essa situação aqui em cima, ó. Quando o A estiver em 0, eu tenho que analisar isso aqui, ó. Se entrar 0 no I1, é 0 na saída. Se entrar 1, é 1 na saída. É isso que eu tenho que analisar lá na tabela. E depois com A e 1. Então, às vezes é difícil entender só essa lógica aqui. Mas isso aqui é uma chave digital, né? Você está controlando ela por esse sinal lógico A. É uma chave eletrônica. Muito utilizada nesses circuitos digitais. Então, ó, sempre que eu tenho o A0, que é essas 4 combinações, então se o I0 é 0, a saída tem que dar 0. Olha lá, 0 é 0. Aqui, ó, 1 foi para 1 a saída. 1 foi para 1. E o I1? O I1 não faz, né, nenhuma alteração na saída, porque o circuito está fechado. E essa parte de baixo da tabela é quando eu tenho a saída ligada no I1, né, do 1. Aí o I0, ó, não faz nenhum, não representa nada para minha saída. Agora, a saída é 0. Quando o I1 0 é 0. 1. Aí é só montar aqui um diagraminha de Carnot para pegar a expressão dessa saída aí, ó. Então tá aqui o nosso diagraminha, 2 pares nós temos, né? Então tem esse par. Esse par aqui é o A barrado com o I0, que é essa primeira lógica E aqui. E esse segundo par aqui, eu tenho o I1 com o A, né? Ou A e 1, que é essa segunda lógica E. E aí nós temos como resultado esse circuitinho aqui. Então, se a gente montar esse circuito aqui, ó, você monta uma chavezinha eletrônica. Né? Então, você pode ter um fluxo de informações aqui no I1. Quando o A estiver em 0, ele vai para sair desse fluxo aqui. Se você colocar o A em 1, você pega o fluxo do I1 e joga aqui na minha saída. Né? Então, daria para montar esse circuito aqui num simuladorzinho e até testar ele. No Arquivos tem uma pastinha lá que se chama, ó, Simulador LADSIM. Clicando no Simulador LADSIM, nessa pasta,
tem o zip dele. É esse RAR. Abrindo esse zip, nós temos esses arquivos dentro dele. E aí eu vou usar esse aplicativo que se chama LadSim 3S. Vou executar ele. 2 cliques. E entra o nosso simulador. Ele fala que essa versão é estudante, que vocês podem utilizar. E aqui nós temos 2 janelinhas aqui, ó. Deixa eu ver se dá para... Ah, dá para pôr aqui mais no meio. Então, nós temos essa janela aqui, que é onde eu vou fazer a edição do meu código usando o ladder. Ah, mas eu ainda não sei linguagem ladder. Não tem problema, pessoal. Hoje vocês vão treinar a usar esse simulador. Vocês vão pegar alguns exemplos prontos, já que eu já deixei para vocês lá, só para vocês replicarem aqui. E aqui é o debugger. A janela debugger é onde eu tenho informações das minhas entradas. Aqui eu posso manipular as entradas, ligo e desligo. Então temos 16 entradas, começando do 0, terminando no 15. E P0, IP1, IP2, né? E de input. E temos também, ó, 16 saídas. Essas saídas, elas vão, quando ativas, elas ficam vermelhas. OP0, OP1, OP2, O de output, né? Então, tem esses números são os endereços. Temos 8 contadores, C1 até C8. O contador e o timer, também temos 8 timers. Eu não falo deles hoje, para não ficar muita informação. Temos registradores de 16 bits. Olha só, então eu posso armazenar códigos aqui, ó, tipo resultados do conversor AD. E temos flagzinhos para auxiliar na nossa lógica. Posso usar flags aqui para auxiliar as lógicas do meu contato. Aqui eu tenho lá aquele menuzinho igual do Windows, né, que é para abrir novo, abrir um existente, salvar, imprimir, também é legal esse imprimir para vocês darem resultados aí, se vocês, nos relatórios de vocês. Temos aqui a parte de execução da simulação, né? Então a gente vai usar mais o play e o stop. Mas tem uns passo a passo aqui que a gente pode fazer. Esse passo a passo é para vocês entenderem que a lógica do ladder, como agora é um código, ele lê ação por ação. O que seria uma ação? Testa um determinado sinal de entrada. Testar um sinal de entrada seria uma ação que ele faz. Então, se vocês colocarem 10 chaves aqui, ele não vai testar as 10 ao mesmo tempo. Ele vai testar uma, depois outra, ele faz uma sequência. Isso aí é possível visualizar no passo a passo. Mas hoje também a gente não vai fazer isso. Para não confundir um pouquinho a lógica de vocês. Aqui nós temos ferramentas de criar mais linhas, inserir contatos NA, NF e saídas, né? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, com NA, NF e uma saída direta. Tem CLP que tem saída reversa. Esse simulador não tem saída reversa, tá? É só saída direta. E aqui nós temos módulos de LET, unlet, que é para fazer selos. E temos aqui também timers, contadores e resets. Então esse programinha ele é simples, mas dá para criar muita lógica aí de linguagem ladder. Então para começar, eu tenho o rung 0, a minha linha 0. Aqui, ó, esse botãozinho aqui
olha só o que ele faz. Ele adicionou linha. Esse do lado também adiciona linha. Só que ele adiciona linha onde eu quero. Que nem, ó, eu selecionei ele e eu quero que apareça uma linha aqui em cima. Aí eu clico aqui. Ele criou uma linha aqui em cima. Porque às vezes você fala, eu esqueci de uma linha aqui no meio. Então, você vai usar esse íconezinho aqui, ó, Insert Rank. Um detalhe é criar as nossas lógicas OU. Então, a lógica OU é aqueles contatos em paralelo. Então, você tem que usar aqui, ó, Add Branch. Primeiro, vamos pôr um contato. Como é que eu ponho o contato? Eu seleciono tipo contato normalmente aberto. Pego o contato, seleciono ele só, e venho aqui, ó, ele já começa a aparecer. E ele me dá a opção de posição que eu tenho para colocar. Então, eu vou colocar aqui no começo. Ó, eu cliquei naquela posição e ele abriu essa janela aqui, ó. Essa janela são todos os sinais de entrada que eu posso atribuir a esse contato. Eu vou querer usar um contato físico. O contato físico é esses inputs aqui, ó, que é o IP0, IP1. Porque eu posso ter um contato de uma saída, de um contador, de um timer, de um flag, de um registrador e assim por diante. Então já está selecionado, inclusive, o IP0, eu vou dar OK. E ele já me deu a opção aqui, ó. Ele já colocou o contato, colocou um izinho aqui, que parece até um, mas é um i, e um 0. O 0 é que é a entrada 0. E vamos colocar uma saída aqui também. Então, eu vou selecionar aqui a minha saída direta. E a saída, eu sempre vou colocar ela aqui no final. Né? Ele nem aceita de colocar aqui no meio. Ó. Deixa eu ver. Ele vai aceitar porque eu não tenho mais... não, ele jogou para o final. Ó. Mesmo que eu selecionei aqui no meio, ele jogou no final. Porque a linguagem ladder, eu vou considerar, ó, essa divisão aqui, ó. Tudo aqui é uma saída apenas que eu vou ter. Agora, o restante que eu tenho desse lado aqui, ó, são entradas. Entradas eu posso ter várias aqui, até finalizar a linha aqui. Mas terminou a linha, eu preciso de mais entradas. Aí você continua na linha seguinte. Então, essa lógica aqui, eu quero remover as linhas a mais aqui, ó. Então, eu tenho esse xizinho aqui, ó, que remove a linha. Ele pede para confirmar. Vou remover essa segunda aqui. Remove. Eu tenho essa ferramentinha aqui também, ó, que é comentário. Clicou nela, ela abre uma janela de comentário aqui. E nos relatórios é interessante vocês colocarem, sei lá, o nome de vocês, o que a lógica está fazendo, né? Os comentários do código de vocês. Né? Então aqui, essa aqui é a nossa lógica direta. Então eu coloquei esse comentário aqui, que é essa linha aqui de cima que eu criei é uma lógica direta. Vamos simular ela agora. Para simular, eu vou aqui no Play. Então, o Play ele já iniciou a simulação. Ficou uma linhazinha aqui vermelha, que é presença de tensão. Então, a presença de tensão está nesse cantinho aqui. Que eu coloquei o meu sensor bem, né, aqui no início. Vamos acionar essa chave aí. Eu aciono ela aqui, ó, IP0. Olha lá, acionei a chave. O que aconteceu? Toda a linha ficou energizada, inclusive a minha saída. Ó, essa saída que está escrito O0 é essa aqui que passou para o vermelho aqui. Então ela foi ativa, essa saída aí.
Então, eu vou parar agora a simulação para poder manipular mais aqui o nosso circuito. Aí eu quero colocar aqui, ó, uma lógica OR nessa linha aqui. Então, eu vou usar aqui, ó, o Add Branch. Como é que funciona essa ferramenta? Eu clico nela, seleciono o início e o fim, da onde eu quero que ele crie a minha ligação paralela aqui com essa lógica. Aí ele pergunta, tá correto? Sim. E agora eu posso colocar aqui mais um contato. Eu vou chamar agora de IP1. Ok. Então eu criei uma lógica OR aqui, ó. Como está selecionado aqui o meu contato, ó, eu posso ir incluindo mais contatos aqui. Vou incluir agora o IP2. Vamos colocar aqui um IP3. Né? Tá aí. Então eu tenho aqui nessa linha uma lógica OR e uma E aqui, né? Aqui seria uma E. A entrada 2 e 3 é aí. Vamos iniciar a simulação. Então, olha só, aqui já está vermelho porque a minha chave aqui estava fechada. Se eu clicar de novo, ela abre. Vamos fechar a chave 1. Fecho, abro. Então, a lógica OR tem essa característica. Aqui nós temos uma lógica E. Então, eu vou selecionar agora a 2. Então, eu tenho tensão até aqui. E vou selecionar agora a 3. Vai acionar minha bobina. Então, acionou minha saída. E vamos acionar tudo. Agora eu vou desacionar todas. Vou parar a simulação. Vamos adicionar agora mais uma linha no nosso ladder. Como o bloco de comentários está ativo, ele mantém aqui o comentário para a segunda linha. Então, aqui nessa segunda linha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um contato dessa bobina aqui de saída. Como é que eu faço isso? Pego um contato NA, coloco onde eu quero, na minha linha, e em vez de eu trabalhar com um contato físico de entrada, eu pego um contato lógico de saída. Olha só, eu vou pegar esse OP0, mas é o contato do OP0 lógico, que é essa bobina que eu quero que quando ela seja acionada, ele vai fechar esse contato aqui, ó. Por isso que apareceu agora O0. O de saída, output 0, que é essa aqui. E vou colocar uma saída, agora vai ser a OP1. Então, a OP1. Então, eu vou agora ligar minha simulação. Né? Liguei a minha simulação. Vamos fechar esse circuito para acionar essa bobina aqui. E essa bobina ela vai fechar esse contato dela, lógico, que eu tenho aqui, que vai acionar uma saída física 1. Então, eu vou fechar aqui as minhas chaves. Aqui, ó, acionou a minha bobina 0. Essa bobina 0 tem um contato lógico aqui nessa minha segunda linha. E esse contato fechou uma bobina física 1, que é essa aqui, que ficou vermelhinha aqui. Aí, se eu desligar agora esse contato NA3, olha lá, desliga as duas saídas. Ah, mas eu quero que essa fique ligada. Então, eu preciso fazer agora, vamos fazer um contato selo aí. Ah, mas eu falei que não usa selo mais no ladder, mas você não está usando ligação física nenhuma, é só lógica. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu selecionei o Add Branch,
Aí eu vou colocar aqui, ó, o meu início e aqui o meu fim. Olha lá, crio a minha lógica paralela aqui para fazer o meu selo. Aí eu vou pegar o meu contato, seleciono a posição que eu quero e eu tenho agora que informar como é que esse meu selo vai trabalhar. Então eu tenho que pegar um contato lógico dessa bobina aqui, ó. Saída 0, saída 1, O1. Então eu tenho que pegar essa aqui, ó, OP1. Ok? Então agora sim esse meu circuito aqui ele vai selar. Vamos colocar um NF para conseguir destravar ele depois. Um físico aqui. Então vou pegar o 4. Aqui. Então vamos simular agora. Então nós temos aqui em cima já as chaves 0, 1, 2 fechadas. Vou fechar a 3. Olha só. Liguei a saída 1. Agora eu vou desligar aqui novamente. Desliguei a saída 0 e ó, a saída 1 agora manteve através desse contato selo. Então essa saída aqui, ela tem um contato lógico aqui, ó. Não é físico mais, é um contato lógico. Que está selando esse meu circuito. E se eu acionar a entrada 4, aí eu consigo agora desligar o meu circuito. Existe as saídas LET e UNLET. Então isso aí também é um assunto que eu falo mais para frente, quando a gente falar desse tipo de saída. A saída LET e UNLET, ela é também conhecida como set e reset. Aí eu não vou precisar fazer esse selo aqui. Ela sozinha, ela seta e reseta. Eu não precisaria do selo aqui. Então essa é mais uma demonstraçãozinha de como iniciar o nosso simulador lá de cima. Como roteiro hoje experimental, então tem uma tarefa lá que ela já está ativa, que ela se chama Lab 01. Essa tarefa, ela tem esse documento anexado nela, que é o que depois vocês vão me devolver. Esse documento, que seria o nosso relatório, pode fazer nessa sequência que está aqui, coloquem o nome de vocês, a data. Tem aqui a parte de objetivos, esse primeiro é pegar habilidades nesse lado sim. Tem um pouquinho de introdução teórica aqui do lado sim. Aqui fala um pouquinho do que eu já descrevi para vocês do lado sim, né? Ó, quando você liga ele, vai ser aberta essa tela. E aqui eu falo um pouquinho dos menuzinhos, né? O que é, né? Aqui eu tenho o diagrama lógico dele. Aqui a janelinha de controles. Tem até uma ampliaçãozinha aqui melhor, né? Dos menuzinhos lá, que eles são pequenos. Continuando aqui a janela de controle, eu falo o que é o add-run, add-branch, para deletar, para comentar, para iniciar a simulação, parar a simulação. Aqui é a parte de debug, que são os testes que você visualiza tudo no seu código. Quando a gente trabalhar com o timer, olha aqui, ó, aqui tem até exemplo de timers programados para 5 segundos. Então a gente vai começar a trabalhar visualizando também o debug do timer, dos contadores, mas não hoje isso aí. E para vocês pegarem uma certa habilidade, eu criei aqui umas lógicas aqui para vocês, ó, criarem essas lógicas aqui. Tá? Então, utilizando o simulador lá de cima, monte as seguintes lógicas, né? Fala no relatório, vocês vão pôr lá o nome de vocês,
objetivos, material utilizado e criem essas lógicas aqui. E essas lógicas aqui, ó, vocês conseguem, ó, essa lógica aqui que eu fiz como exemplo, você vem aqui, ó, na impressorinha, vou dar aqui o print, aqui tem a opção de escolher printar os comentários, ó, eu não selecionei para printar os comentários. Aí eu vou escolher aqui onde é que eu quero salvar esse projeto. No meu caso, eu vou substituir um arquivo. E ele vai abrir o PDF aí que ele está gerando. Ele abriu o PDF daquela lógica. Eu não pedi para ele colocar comentários, tá? Por isso que os comentários não estão aparecendo aqui. Mas se vocês usarem os comentários para pôr o nome de vocês, o nome de quem fez, aí é interessante mandar imprimir também os comentários aí, né? Então você tem aqui um PDF com essa lógica aí que eu fiz, como exemplo aí.